Partida número 5, analisada pelo grande mestre Jesus de Lavilla, no livro que ele fala sobre a siciliana. Aqui estamos analisando a siciliana Paulsen. E é John Nunn jogando de brancas e S. Mariotti jogando de pretas. Em Wiesbaden, 1981. Então foi jogado E4, C5, cavalo F3, E6, D4, CD4, cavalo toma D4, A6, C4, que essa é a jogada que Jesus de Lavilla acha mais forte contra a Paulsen. Cavalo F6, cavalo C3, dama C7, e aqui temos o esquema característico da Paulsen. E agora temos A3, que é a jogada que o Kasparov emprega, que é considerada por muitos como a melhor jogada. Cavalo C6, esta é a última jogada com característica da variante principal, que vamos a considerar. Se as negras finalmente se vão inclinar para um esquema ouriço, com o peão em D6, então o cavalo não está muito bem em C6. E além disso, impede a rápida pressão sobre o peão de E4. Porém, claro, alguma virtude tem que ter. Uma das ideias do desenvolvimento do cavalo é ter a possibilidade de trocar em D4, já que as trocas sempre aliviam o bando com menos espaço. Outra possibilidade é soltar a E5 de forma muito rápida, porém, posto que quase nunca é possível capturar o peão de C4, como já temos visto em algumas variantes, e veremos nos comentários a esta partida, e muitas mais. A única virtude de poder saltar a E5 é desanimar ao bispo das brancas a desenvolver-se por D3. Outro motivo da importância desta jogada são as transposições, tanto as prévias como as futuras. Esta posição se pode alcançar por vários outros caminhos que não são a Paulsen. E nas próximas jogadas, cavalo C6 pode trocar com muitos outros lances, como bispo E7 ou B6. Continua o bispo E3. Seguindo o esquema de desenvolvimento aplicado em todos os casos. O bispo E2 pode acabar transpondo. E cavalo C2, com a intenção de evitar as trocas de peças, é lógica, porém algo artificial por causa de cavalo E5. E as peças têm que adotar uma posição um pouco harmônica. O cavalo em E3, para defender o atacado peão de F4. C4, que ele errou. Posto que bispo F4, se encontra com D6. E se bispo D6, que é duvidoso, bispo G3, que exclama, com pequena vantagem branca. Cavalo toma C4
bispo toma D6, cavalo toma D6 e E5 com vantagem branca decisiva. Então, continuando, bispo E3, cavalo E5. Como já temos visto, o ataque ao peão de C4 é ilusório. Algo mais séria é a ameaça cavalo G4. Porém, as brancas aparam com uma jogada normal de desenvolvimento, e portanto essa jogada não deve colocar problemas. A escolha de jogada das negras estão tão pequenas, tão poucas, que nos encontramos com um problema para definir qual é a jogada principal. De fato, a outra continuação com sentido de desenvolvimento do cavalo, a C6, a troca em D4, não se produz nunca, até depois de algumas jogadas. Bispo E7, torre C1, roque, bispo E2, cavalo D4, dama D4, D6, roque, torre B8, dama B6, interessante, CF4, B6, B4, torre D8 e dama FD1 com pequena vantagem branca. Dama toma B6, bispo toma B6, bispo D7, torre FD1, torre FC8, B4, bispo E8, bispo A7, torre A8, bispo E3, cavalo D7, cavalo A4, torre C6, F3. Temos a jogada interessante F4, que conduz a torre C8, cavalo B2 com pequena vantagem branca. Então F3, rei F8, rei F2, H6, G3, torre C7, bispo F4, torre C6, bispo E3, torre C7, bispo F4, torre C6, H4, torre A7, cavalo C3, torre A8, cavalo A4, torre A7, cavalo C3, torre A8, com pequena vantagem negra, que foi jogada por Kasparov versus Ivan Schunk em Linares 2002. Pode ser jogado também aqui D6, que é uma variante duvidosa, por causa do cavalo toma C6, D toma C6, se dama toma C6, bispo E2. Pode ser também E5, aí cavalo E4, cavalo E4, dama E4, dama D4, dama D4, bispo D4, torre B8 com pequena vantagem branca. Então bispo E2, dama C7, F4, bispo B7, dama D3, bispo C5, bispo toma, B toma, B toma, E5 com vantagem branca. Cavalo G8, bispo F3, dama G3 é interessante.
bispo F3, F5, roque, cavalo D7, torre AD1, torre B8, cavalo A4, bispo toma F3, torre toma F3, G5, dama D6, torre C8, torre B3, dama toma, E toma, cavalo C6, torre B7, com vantagem branca decisiva, que foi jogada por Kozenko versus Boi, uma partida de correspondência em 1975. Se F4, pode ser C5, que é uma jogada interessante. Se F4, E5, F5, G6, dama F3, bispo E7, bispo D3, bispo B7, C5, que exclama e dá vantagem branca. E foi jogada por Kozenkov foi jogada por Kovacevic e Strikovic em Yugoslava Chess 1999. Novamente D6, torre C1, bispo E7, bispo E2, roque, roque, bispo D7, que é duvidoso, cavalo E5, melhor, B4, F4 seria interessante, cavalo E5, B4, torre E8, F4, cavalo G6, cavalo B3, interessante. G4 também seria interessante. Cavalo B3, B6, cavalo A4. Se bispo D3, pequena vantagem branca. Cavalo A4, torre B8, bispo D3, cavalo D7, rei H1, bispo B7, C5, D5, B toma C5, B toma C5, cavalo B toma C5, cavalo toma C5, bispo toma C5, torre toma C5, dama D7, bispo C2, dama toma D1, torre toma D1, torre EC8, torre D7, torre toma C5, bispo toma C5, torre C8, torre toma B7, torre toma C5, com jogo igual, que foi jogado numa partida entre Conquest versus Verri em Andorra Open no ano de 2002. Se cavalo D5, E toma D5, C toma D5, cavalo toma E4, D toma C, B toma C. Se bispo toma, dama C2 com vantagem branca. Torre AC8, que interroga, bispo G4, ameaçando a torre. Dama C2, D5, cavalo toma C6, cavalo toma D4, duvidoso,
bispo toma D4. Se dama toma D4, que é interessante, cavalo G4, dama B6, bispo D6, torre D1, exclama. E bispo D6, bispo C5, duvidoso, por causa de E5, com vantagem branca decisiva. Bispo D3, B6, dama E2, bispo E5, bispo E5, dama E5, roque, G5, duvidoso, bispo B7, F4, dama C5, cheque, rei H1, D6, E5, com pequena vantagem branca. Cavalo A4, torre B8, B4, torre G8, C5, com vantagem branca clara, que foi jogada numa partida entre Kavalek versus Birne, Estados Unidos, 1973. Continuou bispo E2, cavalo G6. Se o cavalo toma C4, que interroga, bispo toma C4, dama toma C4, torre C1, vantagem branca decisiva. Então bispo E2, cavalo G6, dama D2, exclama. Se fosse jogado roque, cavalo F4, que seria interessante, B4, cavalo toma E2, cheque, e dama toma E2 com jogo igual. Então B6, F3, se roque, bispo B7, F3, bispo D6, F3, bispo B7, roque grande, interessante, H5, cavalo E5, rei B1, cavalo toma C4, que interroga, bispo toma C4, dama toma C4, torre C1, vantagem branca decisiva. Bispo E7, rei B1, roque, G4, com pequena vantagem branca. A partida continua. Muitas falhas de ambos os lados e que não faz parte desse curso de abertura analisar essas jogadas. Então H4, torre C1, bispo E7, rei A1, rei F8, cavalo B3, torre B8, G3, H toma G3, H toma G3, torre toma H1, torre toma H1, dama toma G3, cavalo A4, B5, CB5, AB5, cavalo AC5, bispo C6, cavalo A5, rei G8 interroga, cavalo toma C6, D toma C6, cavalo toma D6, exclama, com vantagem branca clara, B4, A4, F toma E6, torre G1, dama H2, torre toma G6, torre D8, dama E1, rei F7, torre G1, torre A8, bispo D1, exclama, com vantagem branca decisiva, C5, bispo B3,
C4, bispo toma C4, torre toma A4, rei B1, torre A5, dama D1, bispo C5, dama D3, dama E5, torre G5 e as negras abandonam. Estatísticas. Fazendo uma estatística desse tipo de variante, que pode transpor a muitas outras mais adiante, resulta complicado. Para esquivar no possível este problema, temos decidido fazer duas estatísticas. Uma das variantes que se agrupam baixo este epígrafe, que são as que a enciclopédia de aberturas denomina como B41, B42, B43 e B44, e outra de todas as partidas que começam com a posição básica, ainda que muitas delas logo derivem para Taimanov ou para Scheveningen. No primeiro, sobre 10.000 partidas, dá um resultado de 47% para as brancas. Um verdadeiro êxito para essa variante, e que justifica por completo sua catalogação como 5 estrelas. Os de 6 estrelas é a Najdorf, como já vimos. Uma quantidade muito grande de teoria, que não seria a minha intenção no caso. O segundo, sobre 34.000 partidas, dá um resultado de 51% para as brancas, que é mais normal, porém segue sendo excelente para as negras. O resultado da variante com a jogada 5 C4, regulamentado como uma linha de nosso repertório, não melhora a porcentagem global. Sobre 4.300 partidas, dá um 51% para as brancas. Não muito bom, porém sensivelmente superior ao das variantes agrupadas de B41 a B44. Dentro dessa variante, a linha considerada melhor pela teoria, bispo B4, dá 52% para as brancas, enquanto que a mais frequente, dama C7, volta a obter um magnífico, desde o ponto de vista das negras, 46% para as brancas, porém esse 46% sobe até 53%, já dentro dos números normais, quando nos limitamos à resposta branca recomendada, 7, que é a jogada do Kasparov, a 3. Esquema resumo. Vamos voltar aqui na partida para você tentar entender melhor. C4, daqui C4 na jogada 5, cavalo F6, cavalo C3, e agora, né? Resposta das negras, D6. Passiva, e permite às brancas um jogo cômodo, já com pequena vantagem branca. Bispo D4. Ambiciosa e crítica. Além disso, os bandos têm um grande campo para investigar. Jogo igual ou pequena vantagem branca. Dama C7. Muito mais posicional que a anterior. E aqui se joga A3. Agora,
Cavalo tome 4. Impactante, porém algo duvidosa, que dá pequena vantagem branca. Bispo E7, sólida, porém algo passivo comparada com as outras alternativas. Pequena vantagem branca. D6, também sólida, porém algo passivo. Pequena vantagem branca. Cavalo C6 mantém algumas opções do contrajogo abertas e obriga as brancas a jogar com mais cuidado. Pequena vantagem branca. B6, uma das jogadas mais interessantes, ainda que as brancas também mantenham o controle. Com pequena vantagem branca. Ou jogo igual. Assim, terminamos o estudo da abertura Paulsen nesse quinto vídeo. E vocês podem ver que é difícil, tanto para o que faz o vídeo, quanto para o que assiste o vídeo, entender as jogadas, memorizá-las e compreender. E eu posso dizer para vocês também que é muito difícil para quem faz o vídeo conseguir conseguir ser simples e fazer com que o que está assistindo consiga compreender.